Portugal vai atravessar um segundo turno pela primeira vez depois de 40 anos nas eleições presidenciais, com duas visões de mundo completamente opostas. De um lado, pelo Partido Socialista, António José Seguro, que teve os seus 31% dos votos, e do outro lado, o candidato André Ventura, do Partido Chega, que teve cerca de 23,5% dos votos. Eu diria que é uma visão de uma direita ultranacionalista do André Ventura contra uma centro-esquerda que se coloca como mais cosmopolita e com uma esquerda mais moderada. Vamos ver exatamente o que significa isso para Portugal e, claro, para os imigrantes, inclusive brasileiros, que têm forte presença no país europeu. Enquanto isso, Sanai Takaishi, embalada por um grande aumento da popularidade, dissolve o parlamento e convoca novas eleições, prometendo uma nova revolução japonesa. O que será que significa isso, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Cardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, se você quiser ficar bonitão, chique, igual eu aqui, ó, com as roupas da Insider, vou deixar para vocês o link na descrição, cupom Prof. Ricardo, tem acesso a descontos exclusivaços, condições ótimas para você renovar o seu guarda-roupa e se vestir da melhor maneira possível, com modelos atemporais, roupas tecnológicas. Tenho certeza que para você ou para eventual presente é a melhor escolha. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, nesse final de semana, nós tivemos uma eleição e uma dissolução do parlamento, que vai acabar combinando, claro, também com um novo processo eleitoral, que eu diria que são bem sintomáticos dessa mudança geopolítica contemporânea. Primeiro, falando sobre a eleição portuguesa, nós tivemos a eleição presidencial, lembrando que Portugal é um semipresidencialismo, ou seja, você tem a figura do presidente, que é muito mais um chefe de Estado. É uma figura simbólica, ele comanda ali as Forças Armadas, mas quem governa de fato é o primeiro-ministro. Essas eleições foram eleições presidenciais. Ah, entendi, o professor falou que o presidente não serve para nada. Não falei isso. Pô, em situações de crise, por exemplo, como a Europa atravessa, até do ponto de vista geopolítico, a figura do presidente é super simbólica e importante. Pô, o cara foi votado, o cara tem a legitimidade de voto para representar, para colocar ali os seus ideais. Além do que, como ele tem a capacidade de dissolver o parlamento e convocar novas eleições, isso garante também bastante poder político para ele. Portugal, dos quase últimos 10 anos, teve a figura do Marcelo Rebelo de Sousa com a figura de um presidente. Portugal atravessou uma série de crises econômicas, crises também geopolíticas, e era visto como um cara ali, né, de uma centro-direita, um cara mais conciliador, conciliava interesses distintos, tal, foi visto como a figura de um bom presidente. Não pôde se eleger mais uma vez, já foi ali pelos seus mandatos, né, presidenciais, e por isso tivemos um novo processo eleitoral, menos de um ano depois da renovação do parlamento português. Então vocês entendem que é quase como se fosse uma espécie de referendo, né, para saber aí a opinião pública da população de Portugal, se ela de fato se mantém. Pois bem, depois de uma eleição com seus 11 milhões de portugueses votando, tivemos o resultado. Resultado deu que o André Ventura do Chega ficou na segunda colocação com 20,5% dos votos e o Antônio José Seguro, com seus 31,1% dos votos, ficou na primeira colocação. Claro, tudo pode acontecer, a política ela é muito distinta, mas há o grande indicativo que o candidato da esquerda do Partido Socialista saia vitorioso. Porque o André Ventura, apesar de ter tido uma boa votação, as pesquisas, os institutos dão conta que ele tem quase 60% de rejeição. Ou seja, muito possivelmente não vai ser eleito pela rejeição muito grande que ele tem, né? Professor, o que isso representa, né? Quando a gente pega, apesar de chamar Partido Socialista, o Antônio José Seguro, ele é visto pela população e pelos seus próprios posicionamentos como um cara mais de centro-esquerda, uma esquerda mais moderada, uma esquerda que prega uma responsabilidade fiscal. No ápice ali da crise de Portugal, por exemplo, meados dos anos 2010, quando foi chamado de países dos pigs, lembra? Portugal, Irlanda, Itália, Grécia, Espanha, países tão atolados que não conseguem promover uma recuperação econômica, ele era contra algumas medidas de austeridade muito fortes, mas ao mesmo tempo pregava, por exemplo, não medidas socialistas. Ah, então vamos aumentar os gastos públicos, vamos se endividar com o FMI, com o Banco Europeu, não vamos pagar dívida, não. Então uma esquerda mais moderada, uma esquerda mais liberal, entre aspas, né? Do ponto de vista econômico. Ele é um grande aliado
do Antônio Guterres, que inclusive é o representante hoje, né, da ONU, secretário-geral da ONU, e ele surge como esse cara mais antigo na política, um cara que tende a ser um pouco mais conciliador, como era também o antigo presidente, só que agora com uma visão um pouco mais à esquerda. E claro que ele ganhou muita popularidade por conta do seu opositor, que é um cara que é visto, segundo a população mais centro-esquerda ou a população mais moderada em Portugal, como um cara que pode promover uma disrupção da democracia. Tanto que ele fala, né, que ele convoca todos, os democratas e progressistas portugueses, a se unir na luta contra o ódio e a discriminação. Porque o seu opositor, o André Ventura, ele, trazendo um pouco, né, da vida política e vida laboral dele, o André Ventura, ele ficou conhecido por ser um comentarista político, inclusive ele torce para o Benfica, né, então ele era muito militante do Benfica e tal, mais ou menos como o Craque Neto, né? Tô brincando, né? Vai Corinthians, né? Enfim. Mas o André Ventura, ele era muito militante do Benfica, sempre com opiniões fortes, contundentes, polêmicas. E aí, ele abandonou, acabou indo para a vida política. Na vida política, ele sente uma insatisfação muito grande, porque ele acha que não existe um partido que represente os seus interesses. E em 2019, ele funda o Chega. Ele funda o Chega prometendo que ele vai limpar a política portuguesa dos escândalos de corrupção, de políticos que não pensam nos interesses portugueses, somente nos interesses da União Europeia, alegando que quer retomar também o protagonismo de Portugal, dentre outras questões. É fato que foi um sucesso do ponto de vista político. O Chega, nas eleições de 2019, teve 1,3% dos votos e nas eleições de 2025 vira a segunda força política com 23% dos votos. Olha o crescimento do Chega em pouco mais de 5 anos de existência. Ou seja, é um partido que consolida uma força muito grande. Com propostas bastante fortes em relação ao controle da imigração, e a gente percebe que isso é uma pauta de Portugal, de maneira geral, não em relação somente a brasileiros, né, mas em relação também a indianos, em relação a paquistaneses. É fato que Portugal recebeu uma grande entrada de imigrantes e os atuais governos criticam os governos anteriores. Novamente, não exatamente pelos migrantes regulamentados, mas pela falta de fiscalização, pelos migrantes indocumentados. Você tem aquelas duas visões políticas diferentes. Enquanto parte da população alega, temos que deportar, tal parte da população alega que tem que oferecer benefícios sociais, que podem ser refugiados. Existem imigrantes que podem colaborar para uma sociedade portuguesa que vem passando por um envelhecimento populacional. Então, talvez você regularizar seja melhor do que fazer uma política de deportação e de violência contra os imigrantes. São propostas políticas distintas, mas é fato que a questão migratória é um problema de Portugal. O André Ventura veio com o seu lema, né? Que ele colocava ali Deus, pátria, família. A gente sabe que esse lema já foi utilizado por governos autoritários no passado. Ele coloca o trabalho a mais, mas ele garante também que ele não tem nenhum tipo de apreço pelo regime salazarista, que foi o tipo de fascismo português que vigorou durante quase 40 anos no país. Mas claro que por ter algumas políticas similares, e até por fazer algumas comparações entre ele e o Salazar, ele tenta dissociar, fala que é um democrata. Mas claro que a imprensa portuguesa e europeia compara essas duas figuras. Mesmo assim, o André Ventura ele é visto como, pelo menos pela população mais de centro, mais centro-esquerda, como um cara extremamente radical, muito contundente. Tanto que, por exemplo, ele fala no seu discurso que o candidato socialista ele defende tudo o contrário do que o André Ventura e do que os portugueses de bem querem. Ele quer mais impostos, quer mais subsídios, ele quer sufocar as empresas com mais burocracia, mais imigração descontrolada e, por isso, ele precisa ser eleito como presidente, para ser um símbolo que Portugal quer uma mudança. Na minha visão, o candidato pelo Partido Socialista vai vencer o processo, porque ele agrega um pouco mais do que o André Ventura. Mesmo assim, a gente percebe o crescimento do Chega. E não exatamente somente em Portugal, claro que o Chega é somente em Portugal, né? Mas dessa direita mais nacionalista, isso cresce em todo o continente europeu. Isso pode ser um símbolo para os próximos processos eleitorais. Como eu sei que tem muitos portugueses que me assistem, ou brasileiros que moram em Portugal, seria muito legal se vocês tentassem deixar um relato do que vocês consideram, né? Seja do Seguro, seja do André Ventura, quem seria o melhor candidato para Portugal e como que vocês percebem que a população portuguesa está reagindo às políticas migratórias do país. Deixa o relato aí, vai ser bem legal, tá bom?
Lembrando que na França, Marine Le Pen e o seu partido é o grande favorito depois de muitas eleições para as próximas eleições francesas. Já no Japão, a gente também teve um sintoma. Claro que eu diria, vai que no Japão, o André Ventura seria o Sanseito, que é um partido colocado com essa direita mais nacionalista, que até no Japão aumenta, né? Até no Japão cresce. No Sanseito fala de Japan First, Make Japan Great Again, enfim, né? O Japão também é um país que nos últimos anos atravessou dificuldades econômicas. Nós tivemos, por exemplo, até uma inflação, uma coisa assim, quase que inédita no Japão, uma inflação em relação ao arroz. Isso trouxe uma desestabilização, por exemplo, do iene, né, que era uma moeda utilizada para fazer uma espécie de compra de títulos, até porque o Japão tinham juros negativos. A gente pode aprofundar nessas questões econômicas em um próximo vídeo. O Japão também percebeu, até pela desvalorização do iene, o aumento dos imigrantes, o aumento dos turistas, que começou a desagradar demais a população japonesa. O Japão também é um país, até mais do que Portugal, que passa por um envelhecimento, aumentando os gastos com previdência, com saúde, reduzindo a capacidade de mão de obra, entende? Então o Japão atravessa crise, né? Uma crise econômica e também política. A gente tem que lembrar que a história do Japão ela é um pouco complexa do ponto de vista geopolítico, porque o Japão ele foi um grande império, principalmente pós-século XIX, durante a era Meiji. O Meiji ele consolidou uma ocidentalização do Japão, uma industrialização, uma busca por matérias-primas no Extremo Oriente e Sudeste Asiático, o que causou várias inimizades com a Coreia do Sul, com a Tailândia, com os outros países da região, que consideravam o Japão uma potência imperialista. Vide o caso, por exemplo, da China também, né, que foi invadida pelos japoneses, o território de Taiwan também invadido pelos japoneses. O Japão, até com uma amostra que iria ser um país mais pacífico pós-Segunda Guerra, após a derrota na Segunda Guerra, adotou uma constituição pacifista, que impedia que fossem desenvolvidas forças armadas para ataque, somente para defesa. Isso está mudando. E eu diria que a figura que começou essa mudança é a figura do Shinzo Abe, que é o tutor da atual primeira-ministra, que se coloca como uma dama de ferro japonesa, que é a Sanai Takaichi. A Sanai Takaichi, ela faz parte do PLD, que é um partido que historicamente incomodou o Japão, mas é uma figura diferente dos seus antecessores. É uma figura que está muito mais aliada com uma direita, porque o PLD sempre foi visto como uma centro-direita, mais liberal. Agora não. Ela tem políticas mais de controle em relação à imigração. Ela, por exemplo, se define como uma workaholic, né? Ela fala que ela só dorme 2 horas por noite. Aliás, isso está gerando alguns problemas sociais no Japão. Por exemplo, alguns dos seus partidários reclamaram que antes dela fazer o discurso para o parlamento japonês, ela marcou uma reunião para conseguir passar pauta, tal, o seu discurso. A reunião era 2 horas da manhã. Então, assim, eu não vou dormir. Então vocês também não durmam, a gente tem coisa mais importante para fazer do que dormir. Só que no Japão, essa questão do sono, essa questão da privação do sono, do trabalho exagerado, é uma coisa que causa prejuízos, como queda da taxa de natalidade, como prejuízos sociais, como ansiedade, depressão. A sociedade japonesa vem atravessando alguns problemas. Mas é fato que, pelas políticas que ela promete, até muito parecidas com o que foram os Abenomics do Shinzo Abe, o seu tutor, expansão dos gastos públicos, remilitarização do Japão, que está cercado por inimigos, como a Rússia, como a Coreia do Norte, como os próprios chineses, uma política também um pouco mais agressiva em relação à China. Ela falou, por exemplo, que um eventual ataque dos chineses em relação a Taiwan significava também uma ameaça ao território japonês e para a China, ainda mais o Japão, que já invadiu Taiwan no passado, falar sobre a soberania de Taiwan e romper o princípio de uma única China, pois isso é morte para os chineses. Então, houve o aumento das tensões entre os dois países, mas é fato que a população japonesa vê algumas das suas medidas menos cosmopolitas e mais nacionalistas, a retomada do programa nuclear, a remilitarização do território, a expansão dos gastos públicos como forma de desenvolver o território japonês. E, aliás, como ela é a grande favorita para ampliar o controle do Congresso, e ela tem propostas voltadas ao aumento dos gastos públicos e redução dos impostos, como, por exemplo, o imposto de 8% sobre os alimentos, há um temor fiscal no Japão, o que pode acabar comprometendo a entrada de dólares, dentre outros problemas econômicos. Então, olha isso, como o mercado é especulativo, né? Só da possibilidade de uma eleição em que ela consolide o poder já causam problemas econômicos. Como políticas bem-sucedidas. A Sanai Takaichi, ela dissolve o parlamento japonês e convoca novas eleições. Por quê?
Na teoria, ela fala que é porque o seu partido rompeu com o histórico aliado que era o Komeito e formou uma coalizão agora com o Shin, que é um partido diferente do que era o Komeito. Então ela precisa fazer. Pô, será que a população concordou com isso? Na prática, é porque ela sabe que as suas medidas estão bastante populares, ela quer fazer uma nova eleição para consolidar um domínio maior ainda do PLD no parlamento para que ela consiga implementar as suas políticas públicas. A Sanai Takaishi, a dama de ferro japonesa, depois de 3 meses do governo, já antecipa o processo eleitoral. E aí, galera, será que ela vai conseguir consolidar mais o seu poder? Será que o Sanseito vai aumentar a popularidade nesse pleito? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.